fazer agora o exercício número 2, tá bom? Fala uma coisa para mim, olhando esse exercício aqui. Qual que é a entrada, qual que é o processamento e qual que é a saída? Entrada é a base e a altura. E o processamento é a multiplicação dos dois. E a saída é exibir esse resultado. Tá. Então, só para ficar mais claro, né, a questão do processamento acaba sendo a área do quadrado, né? Desculpa, é a área do quadrado. Então, se é a área do quadrado, não é base e altura, não, tá? É só o lado. Tem uma entrada só. Ah, tá. Tá no 2. Tá, beleza. Bom, Foi mal. não, de boa. Então, é uma variável só de entrada. O processamento vai ser lado vezes lado. E a saída vai ser a exibição dessa área do quadrado. Tudo bem? Então, hoje na aula de sexta eu vou, para ganhar um pouquinho de tempo, eu vou pegar a interface pronta, mostrar para vocês aqui como ficaria, e depois eu vou mostrar o código-fonte, tá? E eu vou fazer uns comentários em cima dele. Sendo que o exercício 2, ele é extremamente parecido com o exercício 1, tá bom? Ele é bem parecido com o exercício 1. Mas vamos lá. Deixa eu carregar o que eu tenho feito aqui. Se eu tenho só um valor de entrada, só inicializar aqui. Então, ó, eu vou ter só um text box indicando o lado, a variável lado. Professor, Oi, pode falar. no caso, quando eu quiser fazer o próximo exercício, eu vou ter que criar outro projeto? Outro projeto, exatamente. Ok, só para saber mesmo, obrigado. E salvar em pastas diferentes, tá? Cuidado para não salvar Com tudo certeza. numa pasta só, tá? Senão Chato. vira aquela paçoca toda, né? Aí bagunça tudo. Então, esse exercício aqui, eu vou ter uma entrada só. Se eu tenho uma entrada só, eu vou ter um text box só. Fazendo uma revisão já com vocês, qual componente da tela aqui representa a minha saída? O resultado ali, zero ali. Isso, eu label com 0, né? E olhando esses componentes aqui, baseado com o que a gente teve na última aula, quais componentes eu vou precisar mudar o nome, que eu vou usar no código, na visão de vocês? A caixa de texto ali. A caixa de texto, eu coloquei então um TXT lado para ela, tá? E qual outro componente que eu vou usar no código? O zero vermelho. Então aqui, ó, o zero comunista aqui, ó, o zero vermelho, LBL, resultados, tá bom? Então os demais eu não mudei porque eu não estou usando em código, tá bom? Então eu mantive, ó, a nomenclatura original, label 1, aí eu mudei o TXT lado, esse label deve estar como 2, ó, label 2, e aqui LBL resultado. Agora Quando é uma caixa de texto, você coloca TXT. Isso. Quando é apenas uma escrita na tela, você coloca label. Se for só um label, tá o tipo label, só LBR. Aí se você ficar em dúvida sobre qual componente que é, ele mostra aqui, ó, o tipo do componente, tá vendo? Text box, label, tá bom? Ok. Vamos começar pelo mais fácil. O botão sair. Tá bom o tamanho da fonte para vocês? Ou quer que aumente um pouquinho para quem tá no celular? Pra mim tá de boa. O PC tá de boa, professor. Então tá. Então, ó, eu tenho aqui o botão sair. Eu coloquei aqui um comandinho diferente para vocês, chamado diz. O que quer dizer a palavrinha diz em inglês mesmo? Isso. Esse. Tá, isso ou esse, né? Vamos colocar no sentido aqui esse. Por que eu tô falando isso? Porque quando fala diz.close, ele está falando o seguinte: olha, o objeto pi.close vai ser o método close vai ser acionado. Então, quando eu falo esse ponto close, ele está pegando o objeto pi. No caso aqui, o objeto pi de todos os componentes aqui, qual que é na visão de vocês? O que, professor? Não entendi a pergunta, não. Qual que é o objeto pi? Qual que é o objeto principal? Que todos os componentes, onde todos estão inseridos? A janela. A janela. Ao formulário. Entendeu? Então, o objeto pi é o formulário. Então, sempre que eu quiser referenciar o formulário, eu coloco diz ponto alguma coisa. No caso aqui, eu estou falando, olha, fecha o objeto, ó, ele tem, se você passar o cursor do mouse em cima, até mostra, ó, form 1, tá vendo? Form 1, ponto close.
Beleza? Mas Mas, a Como mesma é que professor, ele sabe, mas como é que ele sabe que... Ué, porque é o seguinte, porque você está inserindo um componente aqui dentro, ó. Então ele Certo. pega qual objeto que é acima dele hierarquicamente. Todos os objetos aqui, ó, estão dentro do formulário, entendeu? É como se fosse um caderno. Aí, no caso, E qual, esse diz aí, ele sempre vai colocar o objeto pai. Aham, exatamente. Ah, sim. e qual a diferença de colocar ou não isso? Absolutamente nenhuma nesse momento. Eu só estou mostrando as formas diferentes de fazer, porque dependendo do exemplo que você pega na internet, você pode achar dessa forma, entendeu? Ou então cai algum teste que você está fazendo, olha, é uma pegadinha, né? Acha o erro no código. Aí você vê lá o dis.close, você vai seco no pote, né? Falar que é errado. E não é. Beleza. Professor, só mais uma pergunta. Sim? Quando a gente está fazendo projeto, tem um negócio de estrutura de destino. Ele fala Uhum. .NET 5.0 ou 3.1. Uhum. Qual dos dois que você pede para pôr? Tanto faz, porque o que acontece na máquina de vocês deve ter duas versões do .NET instalado. Então, como esses programas que a gente está fazendo são bem básicos, eles têm tanto na versão antiga quanto na nova. Mas não vai mudar nada na programação, então. Não, não. Tanto que no meu não aparece isso. O meu Ok. só deve ter uma versão, tá bom? Valeu. E agora o botão limpar, gente. Antes de mostrar o código, vamos começar a estruturar a mente nossa, tá? O que vocês acham que vai ter nesse código aqui, no botão limpar? Baseado no que a gente viu na última aula. Clear? Então, é clear aonde, não estou sendo grosseiro não, viu? Mas o que e aonde? Vai dar clear na caixa de texto e na label do resultado. Quase isso. Quando você fala clear no label do resultado, seria como se você tivesse limpado o conteúdo. Não está limpando o conteúdo. Está atribuindo qual valor para ele? Inicial? atribuindo 0 para ele. Atribuindo 0. Então, eu estou fazendo esse exercício com vocês, com perguntas e respostas bestas, porque é o seguinte, é assim que funciona a programação. Se você falar clear, clear é diferente de 0. Entendeu? Então ele vai ter que dar, esse limpar tem que dar um clear na caixa de texto e Uhum. tem que transformar a label do resultado em 0. Exatamente. Igual tá aqui, ó. E também, txtlado.text. Pode falar. e também mudar o foco, né? Exatamente. Então, txtlado.text recebe vazio. LBL resultado.text recebe entre aspas 0. Entre aspas porque é um texto. E ele está recebendo um texto. E estou trocando foco, ó, colocando o foco no local correto. txtlado.focus. Então, Professor, hum, por que que ali, quando eu exibo o texto 0, eu não tenho que formatar ele para int? você tem que converter ele, né? É. É porque está entre aspas. Tá. Entendi, Se eu colocasse 0 diretão, ó, e fosse tentar compilar, ele ia mostrar um erro, quer ver? Ó, houve erros. Cuidado com a mensagem de erro aqui, que ele é traiçoeiro, tá? Deseja continuar a executar a última compilação? Aí você vai feliz da vida, clica em sim, aí você manda limpar, nossa, tá funcionando. Aí eu pego vocês na prova, tá? Se você ver aqui o erro que ele deu, ó, tem um vermelhinho aqui embaixo, tá vendo? Ele fala, ó, não é possível converter implicitamente, ou seja, sem nenhuma ação, inteiro em string. Então, para que eu possa ser feliz, em vez de fazer isso aqui, ó, convert ponto to string. Eu tenho que fazer essa manobra toda aqui, que aí daria certo, ó, tá vendo? Olha lá. Essa manobra daria certinho. Por que eu vou complicar a minha vida, né? Não, vem aqui e coloco 0. Entendi, professor. Valeu. Tá bom? Vamos testar isso aqui? Coloca um valor qualquer aqui para brincar. Limpar, ó. Como só tem um componente os 4 componentes podem receber... Quais componentes dessa tela aqui, na visão de vocês, podem receber foco? Ou qual componente? Só a caixa de texto. Botão também pode. Pode? Pode aqui, ó. Eu vou dar com o tab, tá? Tá vendo que o cursor tá aqui, ó? Sim. Agora eu vou dar um tab. Ah, pra onde foi o foco? No calcular. E pro sair, tá vendo? Se eu clicar em limpar e não mandar o foco voltar para cá, o foco ia ficar aqui. No caso, o foco só vai em coisa que que dá para interagir.
como alvo. Exatamente, só componentes dá para interagir. E tem como você fazer uma gambi aqui, para não falar outra coisa, ó, que é o seguinte: você pode tirar, deixar um componente sem receber foco. Quer ver, ó? Aí você vem em propriedades. Caramba. Exibir, genera propriedades. Vamos pegar o botão sair aqui, tá bom? Eu vou pegar, ó, esse atributo aqui, ó. Como que ele chama mesmo? Tab stop. Ele Já peraí com ajuda. o tab, é isso? Ah lá, isso. Indica se o usuário pode usar a tecla Tab para focalizar o conteúdo. Eu vou deixar como falso. Aí quando eu executo o programa, ó, você vai ver que conforme eu vou dando Tab aqui, ó, vou dar o Tab do lado, né? Que tá aqui, para o botão calcular. Ele foi. Para o botão limpar. Foi. Quando eu vou dar o Tab, deveria o seu sair, ele vai ignorar. Tá vendo? Entendi, Fer. Voltar aqui. Ah, professor, como que eu vou decorar tudo isso? Fica tranquilo, cara. Nada como a prática e ter um chefe no seu pescoço. Você aprende rapidinho. Muito bem. Vamos agora para o botão do código. Esse código aqui, ó, ele é bem simples, tá? Ele vai ter aqui duas variáveis do tipo inteiro, tá bom? Recebe uma chamada lado, outra chamada área. E alguém pode fazer a leitura dessa linha, por favor? Lado igual convert to int2 text lado.txt. Quase isso. Lado recebe, tá? Não é igual, recebe convert.int32. Você falou text lado, né? Tá escrito o que aí? Ah, txt, beleza. Txt lado.text, tá bom? Então a variável lado está recebendo esse conteúdo, tá bom? Eu estou convertendo, ó, para inteiro. Quem que eu estou convertendo? O atributo text lado. Por que eu preciso converter? Porque a minha variável lado, que tipo que ela era? Era do tipo int, tá vendo? Então eu preciso converter para inteiro e guardar na variável lado. Agora, qual que é o próximo passo? A área recebe o quê? Lado vezes lado. Lado vezes lado. Então, quando tá tão natural no dia a dia nosso, né, que a gente olha o asterisco e esquece, né, que na matemática a multiplicação é dada pelo x. Aqui na programação, semelhante ao flow algoritmo, o operador aritmético de multiplicação é o asterisco. Então, a área recebe lado vezes lado e agora eu vou exibir o resultado. Ó. LBL resultado.text recebe o quê? Convert to string. Convert.toString. Quem que ele vai exibir? Área. Área. Então, se eu for executar... Oi? Pode falar. Não, comentar que eu já tô quase esquecendo que o que faz multiplicação é o x, de tanto ficar usando asterisco. Sabe o que é o pior? Você vai fazer uma operação aritmética, você coloca multiplicar o asterisco, né? Então, eu tô fazendo isso já. Meu Deus. Porque eu uso isso, tipo, em todas as matérias, praticamente, a gente usa o asterisco, eu já tô até esquecendo. Aham, não, com certeza. Não vai esquecer, não. Olha lá, aí eu coloco calcular aqui, ó, 6 vezes 6, 36. Limpar, sair. Bem parecido com o primeiro. E o 3 é bem parecido com esse. Antes de fazer isso aqui no modo texto, só para ficar para quem está sem notebook, alguma dúvida aqui, gente? Alguém quer comentar que fez algo muito diferente? Posso avançar? Pode falar. Professor, na parte lá de limpar, tem txt lado.text, né? Igual aspas vazias. Tem como usar também o clear direto, né? Por exemplo, txt lado.clear. Sim, essa aqui, ó. É que, como eu falei na última aula, eu não uso o clear direto só para ensinar vocês, tá bom? Ah, beleza. Mas provavelmente, ó, por trás dos bastidores, ele deve usar, quando eu falo clear, ele deve atribuir um valor, né, nulo a ele. Se você tiver curiosidade para saber, ó, é fácil, tá? É só você ficar segurando o Ctrl, vocês não estão vendo isso aqui, e quando eu seguro o Ctrl, tá vendo que ele vira um link? Sim. Clico nele, ó. Vai falar, ó, o método, o que ele está fazendo. Ele mostra.
a codificação do botão. Ah, beleza. Se tiver sem nada para fazer na sua casa, aí, ó, você pode navegar nas bibliotecas do C Sharp. E é legal, ó, tem até tem várias opções, ó, copy, cut, que é recortar, deselect all. Nossa, tem função para dedéu. Beleza, senhor. Aqui no modo agora, ó, no compilador, eu vou usar ó, o mesmo cenáriozinho que eu estou usando aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Para ser o mais fidedigno possível, ó, vou copiar quase tudo aqui. A área, né? Aí vou mandar uma mensagem para o meu usuário. Olha, digite o valor do lado. Aí eu vou converter quem? Console. Tá bom o tamanho da fonte? O que comente com vocês? Tá pequeno aí. Aqui tá bom, senhor. Aqui também. Então tá. Então agora, ó, em vez de pegar o valor do txtlado.txt, eu vou pegar o valor do console. O console é onde diz o texto, tá? Ele vai dar um console.readline, tá? Esse comando readline, se eu for traduzir ao pé da letra, quer dizer o quê? Readline. Ler a linha. Ler a linha. Então ele vai ler o valor da linha ali que o usuário está informando. Aí eu estou guardando na variável lado o valor que o usuário informou, a área recebe lado vezes lado, e agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou exibir o resultado. Console.readline, a área do quadrado é acesso aqui, ó, chamado concatenação. Que palavra feia que é essa aqui? Concatenação. Eu pego um conteúdo fixo, que é isso aqui, igual no algoritmo, tá? E junto ó, com a minha variável. Como a variável está fora das aspas, ele vai procurar uma variável chamada área. Se tivesse a área aqui dentro das aspas, o que ia acontecer? Ia sempre exibir a mensagem. O valor do quadrado é área. Quer ver? Ó? Vou ter exibir errado para vocês e depois exibo certo. Se eu fizer dessa forma aqui, ó. Apagando o insight, né? Nossa Deus. Clicar aqui e vai instalar o Baidu no meu computador. Olha lá, qual o valor? Eu disse o valor do lado. 5. Pode falar. É por isso que eu baixei o app. Tava travando demais o compilador de web. Ah, mas tem um pulo do gato aqui, ó. Você pode adicionar no Chrome um inspetor de elementos. Aí você apaga ele, tá? Fica mais fácil. Então, disse o valor do lado. 5. Olha lá. A área do quadrado é área. Tá vendo? Por que ficou desse jeito? Porque ele está dentro das aspas e saiu como texto. Mas eu quero que saia o valor da variável área. Então ele fica fora das aspas, tá? F5, o valor do lado, 5. E a área do quadrado é 25. Senhor, sem querer ser ignorante de nada, mas o senhor podia ter ensinado isso para mim semana passada, né? É porque eu não consegui passar, na verdade, né? Na semana passada, eu só consegui fazer um exercício bem meia boca ainda. É, então, porque, pô, sofri para arregaçar, para achar tudo isso. Senhor, Professor. o senhor tá no WhatsApp, tá fudido. Oi, pode falar. A minha internet tá meio ruim, tá travando. O senhor pode explicar, se não for, eu não sei aonde que se o senhor já falou muito, o botão, o calcular que o senhor tá, né? Posso? Vou voltar um pouquinho. Se você fizer um Pix de R$100, eu explico desde trás a frente para você aqui. Vamos lá. Eu explico de novo aqui. Antes disso, só vou terminar aqui, tá? Gente, alguma dúvida aqui? Aqui é só uma forma diferente de fazer para quem está com Mac, para quem está sem notebook, tá bom? Pelo menos vocês não ficam no 0 a 0 aí. Eu vou mandar também, vou subir essas versões aqui, tá bom? Vamos lá. O botão calcular. Só para refrescar a memória, exercício 2 fala o seguinte. É desenvolver um programa que efetue o cálculo da área do quadrado. A área do quadrado tem uma entrada só, que é o valor do lado.
Tem o processamento, que vai ser a área recebe lado vezes lado, e vai exibir a saída do meu cálculo área. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Tá bom o tamanho da fonte? Quem pediu? Tá, beleza. Então, vai definir as variáveis. Então, definir duas variáveis, uma chamada lado, outra chamada área. Eu vou guardar o valor que o usuário informou no txt lado, ó. Só que eu estou guardando o valor, estou lendo no atributo .text. O .text, que tipo de dado que ele é? Ele é string, é texto. Eu tenho que converter para inteiro. Então, eu dou um toInt 32. Por que eu tenho que converter para inteiro? Porque a minha variável lado, ela é do tipo, ó, inteiro. Então, eu faço o processo de conversão dela. E eu vou calcular a área agora. Ó. A área recebe o quê? A área recebe lado vezes lado. Fiz o processamento. E agora eu vou exibir o resultado. Ó. LBL resultado.text vai receber quem? Convert.toString. Aí você pergunta, quem que você quer converter para string? Eu quero converter área. Aí se eu for executar esse exercício aqui, ó, vamos colocar, chega de 5, né? Ser criativo aqui, o dobro, 10. 10 vezes 10 dá 100. Tá bom? Beleza, professor, valeu, entendi. Pode ficar sossegado, tá gravando isso aqui, vocês podem ouvir minha doce voz no final de semana. Podemos fazer um desafio aqui? Professor. Oi, pode falar. A gente tem que renomear o nome do botão também? Não, eu estou usando o seguinte critério, né? Eu só renomeio o que eu vou usar em código, tá bom? No caso, então, só a label e a caixa de texto. Exatamente. Pra vocês não perderem muito tempo. Professor, você pode mostrar o clean, por favor? Só para eu dar um... Clear aqui do limpar? Isso. Tá. Vou usar assim, tá? Ah, tá. Você só dá um ponto clear. Isso. Lembrando para vocês, tá? Ah, professor, tem hora que é maiúsculo, tem hora que é minúsculo, eu nunca sei. Então, você faz o seguinte, ó, coloca txt lado, ponto. Se você digitar CL, ó, já aparece para você, tá vendo? E, não sei se dá para vocês verem, tá bem pequenininho do lado direito, ó. Mostra até com quantos argumentos tem, ó, se é vazio ou não os parênteses. Professor, aquele app que eu falei do celular também faz isso, do coisa. Ele ajuda nas sugestões, dá sugestões. Legal, interessante, né? Legal. Depois eu mando pro professor ver. Tá bom? Tá bom. Ô, professor, esse clear aí é um jeito diferente, né, daquele outro. É que eu exibo sempre o outro jeito, porque vocês estão começando agora, tá? Eu vou judiar muito de vocês. Eu vou mandar o print para vocês aqui e dá tempo de fazer um último desafio hoje, pra gente ficar sempre, toda aula, aprendendo algo novo. Espera aí, deixa eu mandar aqui no chat. Senhor, enviei o negócio pro senhor, o ponto format do Python. Agora que eu lembrei o nome na hora que eu estava escrevendo o código. Para colocar a casa decimal, você tá falando, né? O ponto format para agilizar. Você só põe o chaveamento e depois você põe a variável no final. Você não precisa ficar dividindo o texto em fragmentos para criar um texto só, entendeu? Entendi. E Python, vou falar para vocês, eu mexi com Python, é legal umas coisinhas no Python, mas dá muito trabalho. Eu estou tão acostumado, tantos anos mexendo desse jeito aqui, né? Mas, viu, gente, essa questão de linguagem, eu sempre dou esse reforço, né? Muda muito, tá? O importante é você ter uma boa lógica. Porque não importa a linguagem que você cai, você se vira, entendeu? Tanto faz. Vou tomar o último print aqui. E eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Só uma dica no Teams. É o seguinte, ó. Quando você coloca @geral, todo mundo é notificado na sala, tá? Se quiserem mandar uma mensagem para todo mundo. Vamos fazer um desafio final aqui? Vamos fazer esse exercício aqui com uma linha só? Eu estava brincando com uma linha só. Como que vocês acham que ficaria com uma linha só para executar todo o exercício? Professor. Pode falar. Desculpa cortar o senhor. Teve um colega nosso que perguntou para o Daniel ontem a respeito de uma dúvida de programação. Aham. Se não me engano, era o Rodrigo Passini que perguntou. Não sei se ele está aqui hoje.
Ele perguntou a respeito, tipo assim, de especialização numa linguagem. Você acha que hoje em dia, é bom a gente se especializar, tipo, ficar muito bom em uma linguagem só, ou é melhor saber várias? Porque, por exemplo, se a gente for olhar, o Java tá ativo aí faz uns 20 anos, não é? Então, É assim, mais. parece que uma linguagem que não vai embora tão cedo. Que ela se atualiza, então permanece. Eu poderia me especializar, por exemplo, só em Java e deixar os outros de lado por um tempo para poder crescer profissionalmente? Eu, assim, vou pegar meu caso, tá? Eu trabalho sob demanda, conforme a necessidade. Eu vou dar um exemplo para você. Meu chefe passou uma missão para mim hoje, que é essa aqui, ó. Pediu para eu aprender isso aqui. React. A linguagem mais usada do mundo hoje não é o Java, é o JavaScript. Então, o que eu faço, cara? Eu tento aprender conforme a necessidade, entendeu? Eu tento ter uma boa lógica de programação e o que vier eu aprendo. Agora, no caso de vocês que estão iniciando, eu partiria, sim, até mesmo do Java, tá? Aí você pergunta, professor, por que você não está usando o Windows Forms que tem lá no Java? Tem um swing, né, que chama. O Windows Forms do Java. Porque ele pode ser muito lento, entendeu? É mais complicado, aqui no Windows Forms é mais fácil. Mas aí o Java e o C Sharp, eles são muito parecidos, muito parecidos. Então, tem vários conceitos até que são iguais. Então, se você pegar uma ou outra, vai ser bom. Só que tem um negócio... Quem perguntou mesmo? Foi eu? Guilherme? Eu que falei, mas acho que era o Cassini que estava com a dúvida. Tranquilo. Aí o que acontece? A gente está falando aqui de linguagem, né? Só que tem a questão de plataforma. O que é plataforma? Plataforma é onde o programa está sendo executado. Esse caso aqui, que plataforma que é essa aqui? Plataforma desktop. É um programa de computador. O que está pegando hoje, além da plataforma de desktop, é a plataforma web, do qual você roda um site, e a plataforma mobile, entendeu? Que no caso já usaria um Flutter, por exemplo. Exatamente. Ou então tem algumas linguagens, como você tem o próprio REST com o React, que está integrando tudo. Você pode montar um código que vai funcionar tanto em mobile como vai funcionar em web, entendeu? Da hora. Então, Professor, oi, desculpa atrapalhar. Pode falar. Que essa questão do formulário aqui, eu consigo, por exemplo, executar ele no web ou esse mesmo formato eu colocar no celular? Não, não consegue. Entendi. Teria que ser, por exemplo, outro programa além do... Teria que ser sistema em computador Visual instalado. Studio? Tá. Então, teria que ser, no caso, sempre em sistema operacional que suporte o C Sharp. Pode ser que você pegue um celular que tenha o suporte ao C Sharp e funcione, mas não vai funcionar nativo, não. O ideal é ser... Você pode montar esse programa aqui, por exemplo, e rodar no Macintosh, rodar em Linux, rodar em Windows, entendeu? Só que a plataforma dele é o quê? Desktop. Entendi. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Então, só a dúvida que o Gui falou é a Só cortar rapidinho você. Enquanto você está perguntando, eu estou ajustando uma linha só, tá? Não estou sendo mal educado, não. Estou ouvindo você falar. Não, professor. Então, a dúvida que o Guilherme falou é o seguinte, senhor, que ontem eu estava conversando com meu pai e ele teve um conflito por exemplo, meu pai falou assim para mim, eu vejo você estudando tanta linguagem, mas você acaba não se profissionalizando em nenhuma. E assim, senhor, a questão é a questão de tempo, entendeu? Por exemplo, no que eu vou investir meu tempo? Concordo. Às vezes eu acho que compensa eu investir meu tempo tendo noção em várias linguagens, porque aí quando eu for contratado, eu já vou ter um pouco de noção do que a empresa está pedindo, entendeu? Porque às vezes eu ficar muito bom em JavaScript, aí chego lá e a empresa está trabalhando com outra coisa. Eu fico muito bom com uma linguagem, a empresa trabalha com outra, entendeu? Concordo. O que você tem que fazer, o que eu faria até é o seguinte, como eu falei, você tem uma boa lógica, você sabe operar a plataforma desktop, web e mobile, tá? E aí, se precisar uma linguagem específica, você é contratado. Você tem que ficar bom numa linguagem. O que você faz? Você vai e estuda, entendeu? Exatamente. Sabe por quê, Rodrigo? Só um minutinho, Rodrigo, peraí. Aí o que acontece, Rodrigo?
Você vai meio que pegar sob demanda, porque senão você vai investir um baita de um tempo numa tecnologia e daqui a pouco não vai usar mais, entendeu? Isso aí. Oi. Mas aprender várias linguagens também tem um conflito, que nem eu, quando eu comecei, eu tive que aprender o React. E o funcionário que trabalhava com a gente saiu, o cara que trabalhava falou, não, agora eu quero tudo em PHP. Exato. Eu fui ver o PHP, me deu um nó na cabeça. Estava acostumado com a forma de componente do React e o PHP é totalmente diferente. E vamos convir também, né, cara? Tempo é dinheiro, entendeu? Ainda mais vocês têm um agravante aí, que é a aula à noite, entendeu? Vocês têm que estar um pouco descansado, Paulo, senão não vai render. Aí você racha de estudar até 2, 3 da manhã. E depois você vai trabalhar outro dia e vai ter aula à noite. Quanto tempo você acha que você vai aguentar essa batida aí? Eu durmo e acordo no computador, tem até um colchão de quarto. Então, não aguenta, cara. Entendeu? Eu tô falando pra vocês isso por experiência própria. Eu também tenho esse tipo de conflito dentro de mim. Poxa, eu podia estar aprendendo. Você acha que eu não podia estar aprendendo isso aqui antes, ó? Essa pichorra do React antes? Poderia estar aprendendo. Mas o que eu fiz? Não, eu estou terminando outros projetos, estava usando Delphi, estou usando PHP, então vou focar nisso. Eu já sabia também, né, o Delphi. Só que vou pegar o caso do Delphi, né, que vocês nem conhecem, a maioria de vocês. O Delphi, eu trabalhei, estou na Embraer 8, na Embraer eu uso bem menos, mas eu trabalhei 6 anos, todo dia, cara. Todo dia mexendo com Delphi. Então eu sei de trás para frente os atalhos, os pulos do gato, aonde vai dar erro. Por isso que eu falo para vocês que é meio que sob demanda, entendeu? O C Sharp mesmo. O meu contato com o C Sharp, quando que é? Quarta-feira à noite, sexta-feira à noite. Eu não estou trabalhando com o C Sharp no momento. Só que eu já trabalhei com ele. Então, por isso que eu falo para vocês, é meio que sob demanda. O conhecimento, ele vai sendo acumulativo. Agora, por exemplo, eu tenho que aprender React, eu vou aprender. Só que tem um detalhe. Como eu já trabalhei com plataforma web, como eu trabalho com web e já trabalhei com JavaScript, o React é baseado em quê? Em JavaScript. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, não vou falar que vou chegar voando, né? Mas vou me virar bem, porque eu já conheço. Tá bom? Não sei se ajudou vocês, ou mais atrapalhou. É o que você falou, né, professor? Se você tem uma boa lógica, você aprende a linguagem com maior facilidade. Sim, sim. E vai muito, tá? Uma coisa que é escondida, que não fala nos cursos às vezes, a plataforma. Igual esse caso nosso aqui, ó, a plataforma é desktop, tá? O React, qual que é a plataforma dele que vocês estão vendo aqui do lado? Ó? Olha o resultado. Funciona onde? Web. Web. Entendeu? Agora, por exemplo, um ponto de falha que eu tenho na minha formação, até porque eu nunca precisei até o momento, é mobile. Mobile eu sei bem pouco, mas eu nunca precisei. Se precisar, dou os pulos e aprendo. Professor, outra coisa, aqui no curso a gente vai ter só desktop? Não, vai ter web e mobile também. Ah, beleza. Tá bom? Lembrando... O React que acha em qualquer lugar conteúdo, né, professor? Com certeza. Só lembrar um detalhe, tá? Que o curso, ele dá um norte, tá? Não é aprofundado, não dá tempo, tá? Só lembrar isso para vocês. Vocês podem ter um norte aqui no curso, né? Mas vai depender do estudo de vocês, tá bom? Não, sim. Eu digo só para ter uma noção de sim, claro. onde programar, entendeu? Essas coisas. Ah, claro. Não, claro, com certeza. E se vocês tiverem dúvida também, traz na minha aula que a gente conversa. Vocês vão ter um monte de aula comigo semestre que vem também. Não tem rolo, não. Demorou. Professor. Oi, pode falar. Vou falar. Pode falar. Se ninguém falar, eu falo, hein? Tá, é aquele negócio sobre os colchetezinhos. Quando é que o senhor vai explicar para nós? Porque aquilo tá me agoniando. Eu fiz um código inteiro, só que na chave errada e não tava rodando. Eu achei que era meu código que tava errado. Tá, Fiquei encabulado com essa porra. Tá muito ansioso, pera aí. Deixa o menino falar, pode falar. Não, senhor, eu ia perguntar para você que tipo de linguagem você recomenda para quem não tem experiência nenhuma, sabe? Então, eu recomendo primeiro o seguinte, termina esse semestre, termina no C Sharp mesmo, depois pode migrar para o Java, tá? Vamos pegar primeiro lógica de programação, para depois ver a questão de linguagem. Beleza. Tá bom? Deixa eu só explicar o código que eu fiz aqui e já volto para a chave, pra você não ficar com o final de semana agoniado aí. A questão é o seguinte, eu fiz o exercício com uma linha só. O que eu fiz aqui, ó? Eu dei um convert.toString. Em quem que eu dei o convert? Se vocês verem aqui, ó, a primeira chave, tá vendo aqui? Acendeu a luzinha dela aqui, né? Nossa, maldita moto, cara. Que vontade, né? De furar o pneu. E aqui, ó, tá a última luzinha acesa, tá vendo?
Então, é para ajudar a gente. O que ele está fazendo? Está convertendo para string quem? Aí eu vou pegar a conversão do inteiro do lado do conteúdo dele, vezes o conteúdo convertido para inteiro, e vou converter tudo para string. E funciona. Você colocou, então, aí a conversão da caixa de texto. Uhum. Multipliquei as conversões das caixas de texto. Você colocou a conta da área dentro. Uhum. Nossa. Exatamente. Porque eu falo para vocês, eu prefiro fazer tudo separado. Por quê? Para que eu não possa ter um infarto. Mas só para mostrar que é possível para vocês, tá bom? E aquela questão, né? Quando você escreveu, só você e Deus sabia, agora só Deus. Exatamente. E olha, até a onisciência de Deus está sendo provada nesse momento. Viu? A questão da chave, né? Que o Wesley perguntou. O que acontece? Todo o código aqui, ó, observe, eu estou roubando o Minotauro do Zanetti, tá? Mas observe aqui o seguinte. Então, no botão 1.click, certo? Não, com certeza. Aonde que está começando? Aonde está a chave do início do código? Embaixo dele. No 36, certo? Isso. Então, estou falando o seguinte. Toda variável que eu defini, aqui, quais variáveis que eu defini aqui? Lado e área. Lado e área. Elas só vão ser visíveis até que linha, na visão de vocês? 48? 49, na verdade. Isso, até 49. Tá bom? E se eu tivesse, ó, uma chave no meio do código, ó. Int teste. A variável teste seria visível até onde? Da linha 41 a 46. Exatamente. Então a chave determina o escopo de funcionamento de um trecho de código, entendeu? Se eu colocar aqui, ó, teste recebe 10. Se der um F5 aqui, ó, funciona, tá vendo? Sim. Agora, se eu colocar, ó, teste, eles podem ver, ó, com IntelliSense, nem acha ele. Ah, mas eu quero insistir, eu quero ser feliz aqui. Teste recebe 100. Aí você vai fazer o F5, ó, houve um erro. O que ele vai falar para você? A variável teste aqui, ó, o vermelhinho, tá? Não existe no contexto atual. Aí você clica 2 vezes. Então o contexto, o que é? É onde inicia a chave e onde termina a chave. É como se ela não tivesse atribuída na orientação que ela está. Ela não está, na verdade, não é nem atribuída. Ela não foi criada. Ela não é visível no escopo. Tá bom? Daqui a pouquinho vocês vão ver o comando if, que é o comando de decisão. Aí vai começar a ter mais chaves dentro do código. Aí vai fazer mais sentido essa questão. Incompreendido. Obrigado, professor. O senhor tirou uma agonia grande das minhas costas. Rapaz, vocês estão agoniando vocês, quando chegar a vida real, a vida como ela é, aí vocês vão até chorar, filho. Não faz isso não. Ah, professor, não, eu já tive quase chorando porque eu não entendi a porra do código. Eu ia lá na Microsoft, que era lá que tava as explicações no fórum deles lá, abria, tá bom, é assim, assado. Eu colava o código deles e não funcionava. Aí que eu fui entender que era que tava na chave errada. Nossa. Exato. Isso aqui é o pior de tudo, para fechar a aula de uma vez, é o seguinte, você tá quebrando a cabeça há horas, chega um infeliz perto de você, vê um código errado, fala, ó, arruma tal linha, e funciona tudo. Ah, o senhor me fala de um ponto e vírgula errado, velho. Destravou o código. Eu vi, eu bati o olho no seu código, eu vi. Tá bom. Gente, mais alguma dúvida? Posso fechar o bar aqui? Pode falar. O senhor estava falando do Delphi, né? Eu conheci o Delphi há mais de 10 anos atrás, nem sabia que Delphi ainda se usava ainda. Em que área que está utilizando o Delphi hoje em dia? É muito usado, sabe aonde? Em código legado. O que é o código legado? É uma aplicação que tem 10, 15, 20 anos e ainda é usada. E não compensa migrar de plataforma. Ah, entendi. Entendeu? E tem um detalhe, viu, Amarildo? Teve um pessoal da IBM que foi dar uma palestra para a gente da FATEC, quando estava presencial ainda. E eles estão com falta de mão de obra para trabalhar com o servidor da IBM, né? Eu perguntei, mas por que isso, né? Então, servidores mainframes de 60 anos. É porque tem código lá que não tem como migrar, porque ninguém sabe as regras direito dele. Então, eles têm que ficar mantendo esse código de 60 a 70 anos, porque está funcionando até hoje. Nossa, eu aprendi Delphi há mais de 10 anos atrás, com Apache, essas coisas assim. Nossa, tem livros antigos aí guardados por aqui em casa. Então, mas ainda é usado. Tem muita coisa legada dentro. Então, o sistema legado tem que continuar funcionando, né? Você vai chegar pro chefe para falar o negócio,
Eu vou migrar. Mas vai migrar por quê? Porque eu gosto de Java. Você vai ganhar um peteleco na orelha. Vai fechar um mainframe, né? Exatamente.